gente, eu sou a Mayara e hoje eu vou trazer uma palavra para vocês, tá bom? O versículo que eu queria ler com vocês tá em Efésios. Se vocês puderem pegar as Bíblias e a gente pode ler junto, tá bom? Vocês vão acompanhando. Efésios 2, de 4 a 10. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços que você tem. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, na verdade, o que eu queria falar com vocês hoje é sobre a diferença que existe entre religião e o Evangelho da Graça, tá bom? Muitas religiões, elas pregam o seguinte, que existe um ser superior. Então, você tem algumas obrigações para fazer para esse ser superior. E assim você vai ser abençoado. Então, na verdade, é como se fosse um ciclo. Se você fizer o que Deus quer que você faça, esse ser superior vai te abençoar, né? E existem vários exemplos desse tipo de obrigação, né? Que as pessoas acreditam que fazendo isso elas vão receber a bênção de Deus. Por exemplo, oferecer sacrifícios de animais. As pessoas fazem esse sacrifício querendo receber algo em troca. Subir as escadarias de joelho. Participar de uma corrente de oração da igreja X. Acender velas, né, por tantos dias. Pendurar um cordão. Dar o dízimo na igreja evangélica. Não importa a expressão religiosa, mas a mentalidade é mais ou menos a mesma. Eu não tô querendo dizer que essas coisas todas são erradas. Isso vai muito da sua devoção mesmo, do amor que você tem por Deus, e isso só Deus pode julgar. Mas o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a intenção da pessoa é estar fazendo aquilo para receber algo em troca, entendeu? Eu faço alguma coisa para esse ser superior na esperança de que ele me abençoe. E essa lógica é muito ruim, porque ela implica na perpetuação da culpa, do medo e estimula a ganância. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, uma pergunta, né? Por que eu vou cumprir minhas obrigações para com Deus? Isso na religião, tá bom? Eu vou cumprir minhas obrigações para com Deus porque eu tenho culpa. Porque eu tenho culpa. Eu me sinto tão mal, tão pecador, que eu quero me livrar da culpa. Eu tenho que fazer as coisas para Deus, porque assim Ele vai me perdoar. Eu vou ficar livre dessa culpa que me faz tão mal. Segundo, eu vou fazer as minhas obrigações para com Deus porque eu tenho medo. Eu tenho muito medo, porque eu sou tão pecadora. Eu tenho medo que por causa da minha culpa Ele vai me amaldiçoar. Ele vai destruir a minha vida. Ele vai me castigar com uma doença. Eu vou perder meu emprego, meu filho vai ficar doente. E esse é um extremo. O outro extremo também nesse caso é você achar que você não é merecedor. Nem de ir na igreja, nem de ler a palavra de Deus, porque você se sente tão inferior, tão pecador, que você não se acha merecedor de estar se aproximando de Deus. Que é o outro extremo, na verdade, né? Você não quer fazer nada porque você acha que você não é merecedor de nada. Terceiro,
Por que você vai cumprir suas obrigações para com Deus? Porque eu tenho ganância. Eu quero prosperar, eu quero ter mais dinheiro, eu quero comprar uma casa nova. Então eu vou fazer as coisas para Deus, porque aí Ele vai me dar. Então eu vou subir as escadas de joelho, porque Deus vai me dar. Eu vou dar o dízimo na igreja, porque eu vou receber em troca a vida que eu quero, né? E assim eu desenvolvo com essa divindade uma relação de obrigações e benefícios. Mas isso é muito escravizador. Isso dá muito medo, né? Você vai continuar ficando com medo, com a sua culpa e com essa ganância. Porque isso não vai ter fim. Você sempre vai estar querendo fazer as coisas para Deus para receber em troca. E se você não faz, você tem medo de não receber e tem medo de ser amaldiçoado por Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o oposto dessa mentalidade da religiosidade. Ela é a superação dessa mentalidade. É a crença de que em Jesus nós temos o perdão e não precisamos mais viver na nossa culpa. É isso que fala, né? Efésios 2:8. Pela graça vocês são salvos. Não é pelas coisas que você faz, mas é pela graça. Não precisamos mais viver na nossa culpa. Não precisamos mais ter medo de que Ele vai nos amaldiçoar. E não precisamos mais fazer nada para merecer a sua bênção. Então, uma coisa que eu queria deixar para vocês também, nós somos pecadores, não é que nós não temos pecados, porque nós fomos concebidos em pecados e depois que o pecado entrou no mundo através do primeiro homem, né, e da primeira mulher, todos nós já nascemos com pecados. O que nós precisamos, na verdade, é nos arrepender, porque Deus está disposto a nos perdoar. O que a gente tem que fazer é só nos arrepender. Não há perdão onde não há arrependimento. E não há arrependimento onde não há confissão. Nós temos que confessar os nossos pecados para Deus e Ele vai nos perdoar. O que a gente precisa fazer hoje, então, é trocar essa nossa mentalidade de religiosidade e aceitar o Evangelho da Graça. O Evangelho que faz com que o ser humano descanse no amor, na bondade de Deus, sem medo, sem culpa. E sem nenhuma relação de tentar arrancar a bênção de Deus, somente descansar no seu amor. Então, eu vou deixar uma frase agora com vocês para finalizar. Não há nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais. E não há nada que você possa deixar de fazer que Deus vai gostar menos de você. Na verdade, Deus te ama. E você tem que aceitar pela fé esse Evangelho da Graça. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.